caminhar faz bem. Muitas vezes vemos pessoas caminhando nas ruas, vemos muitas vezes pessoas caminhando em casa mesmo, né, nas esteiras. Não precisa nem ir para fora de casa, consegue ir lá em casa caminharem. Também temos muitos médicos, né, que dão a orientação para as pessoas fazerem exercícios, não só para perder alguns quilinhos, mas porque faz bem para o coração. Alguém aqui faz caminhadas regulares? Tem o hábito de caminhar? Não? Ninguém? Ontem de noite eu vi alguns levantando a mão, pelo menos, né? Mas enfim, os médicos recomendam. É importante fazer exercícios, caminhar. E quando nós caminhamos, ou pelo menos quando aqueles que caminham fazem isso, é importante observar que não é em qualquer lugar que nós podemos caminhar. Não é a qualquer hora que nós podemos caminhar. Se nós sairmos no bairro, por exemplo, às 2 da manhã, podemos correr alguns riscos e não perder somente algumas gramas, não perder algumas calorias. Podemos, quem sabe, perder a carteira, perder o celular e perder, quem sabe, outras coisas ainda. Portanto, é importante escolher o lugar certo para caminhar e também o horário para essa caminhada. Jesus também caminhou, e caminhou muito. No texto que nós ouvimos hoje, Jesus caminha sobre as águas. Muitas vezes, quando algumas crianças ouvem essa história, até imaginam, né? Como assim? Nós adultos pensamos, mas como assim caminhar sobre as águas? Jesus era Deus e tinha esse poder. E Jesus caminhou sobre as águas. E entendendo o contexto que nós ouvimos hoje, da leitura bíblica, e nós temos um pouco antes desse relato, quando Jesus caminha sobre as águas, nós temos o momento em que Jesus vê uma multidão e diz: parecem ovelhas sem pastor. Jesus se compadece daquelas pessoas. Jesus ensina aquelas pessoas. E fica o dia inteiro ensinando, falando sobre as coisas do reino. Mas em dado momento, esse povo também tem fome física. E como alimentar uma multidão? Novamente, Jesus, com seu poder, multiplica pães e peixes e alimenta aquela gente, alimenta todo aquele povo. Depois disso, Jesus caminha, Jesus sobe o monte para orar. Em dado momento, ele vê esses discípulos no meio do lago, sem conseguir ir adiante, porque o vento era contrário. E aí vemos Jesus indo até lá, caminhando sobre as águas. Ou seja, Jesus faz um milagre extraordinário. Os discípulos tiveram um certo medo, quando viram isso, se assustaram, acharam que era um fantasma. Novamente, Jesus não deixa dúvidas. Gente, tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Jesus não deixa aquelas pessoas na dúvida. Jesus não deixa os seus discípulos na dúvida de quem ele é. Sou eu, não tenham medo, tenham coragem. Jesus continua caminhando. Jesus continua vindo na direção das pessoas, também em nossa direção. Jesus continua caminhando em nossa direção. E aí nós conseguimos perceber quem é esse Deus que vai e que busca a ovelha perdida. O salmo da semana passada, um salmo tão conhecido, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse salmo é um salmo alusivo a Jesus, que é aquele que vai atrás e busca, cuida das suas ovelhas, cuida de nós. Ele continua colocando a sua mão poderosa, nos protegendo, nos amparando, nos perdoando e também nos mostrando o caminho certo a seguir. Por isso podemos perguntar, e devemos perguntar, por onde temos andado? Quais são os meus caminhos? Por onde eu tenho caminhado? Quais são os caminhos que eu tenho percorrido? Infelizmente, quando nós olhamos para o Antigo Testamento,
nós percebemos um povo idólatra. No Antigo Testamento, nós percebemos um povo que viu coisas extraordinárias. Tente você se imaginar no povo vendo as pragas do Egito. Lá quando Deus envia aquelas 10 pragas, coisas fora do normal, milagres, coisas extraordinárias. Esse povo é liberto, o mar se abre, o povo atravessa por esse mar, cai as codornizes, tem o maná, tem água. E mesmo assim esse povo ainda prefere seguir outros deuses, outros caminhos, outras direções. E aqui nós temos no pé do monte, antes de receber a lei, aquele momento eles que fazem o bezerro de ouro e começam a adorar. E isso é uma constante na história do povo de Israel. Muitas vezes, sim, confiaram em Deus, seguiram os caminhos de Deus. Mas em muitos momentos, pegaram outras estradas, outros caminhos. Praticaram idolatria, praticaram injustiça e sofreram consequências terríveis. Os assírios levaram o povo lá de Jerusalém, depois o próprio povo foi levado também por Nabucodonosor. Enfim, um povo que sofreu, e Deus avisou: não vá por esse caminho, não vá por essa direção. Mas mesmo assim esse povo seguiu caminhos errados e as consequências foram terríveis. Que caminhos você tem seguido? Que caminho nós temos escolhido em nosso dia a dia? Por onde temos andado? Deus nos deu um presentão que é a palavra. Deus nos deu um presentão que são os conselhos dele nessa palavra. Não é à toa que o Salmo diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ou seja, como é importante colocarmos diante de Deus as nossas escolhas, as nossas decisões, enfim, o nosso dia a dia, deixar que essa palavra de Deus nos influencie em nossas escolhas, em nossas decisões. Ouvir o que esse Deus tem a nos dizer. Infelizmente, muitas pessoas têm seguido caminhos tortos, caminhos também como o povo de Israel, longe de Deus. Tente imaginar, por exemplo, a sua turma de instrução, a turma de confirmandos, lá tempos atrás, quando você fez instrução, quantos destes teus colegas estão hoje na igreja? Que frequentam os cultos, que vêm à igreja frequentemente? Tente imaginar os seus amigos de infância. Quantos desses vão à igreja ainda hoje? Participam regularmente? Dos teus amigos, quantos desses vão à igreja? Infelizmente, muitos têm abandonado os caminhos do Senhor, abandonado a palavra, rejeitado Deus. Muitos se tornaram indiferentes. Tanto faz ir à igreja, ir ao culto, Santa Ceia. Enfim, têm escolhido os seus próprios caminhos. E quais são as consequências? A mais terrível, a condenação. Eu, como pastor de pouco tempo de ministério, infelizmente já tenho também muitas experiências de pessoas que abandonaram os caminhos do Senhor, seguiram outras direções, mesmo com um conselho bíblico, mesmo com a orientação de Deus, esqueceram das verdades que aprenderam e seguiram outras direções, outros caminhos, longe do Senhor. E assim, muitos acabam se tornando indiferentes com relação ao seu pecado. Não veem mais a necessidade de perdão, de receber a Santa Ceia, que são coisas tão importantes para a nossa vida. Ouvir mais uma vez, como ouvimos hoje de manhã: vá em paz, porque Jesus pagou por teus pecados. Jesus morreu na cruz por esses teus pecados. Vá em paz. Como é importante ouvirmos isso, como é importante sentirmos isso. Mas muitos, infelizmente, têm rejeitado. Nós precisamos tomar cuidado para não cairmos também e irmos atrás dessas pessoas, convidá-las a estarem também ouvindo essa palavra, a buscarem novamente
a direção certa, ou que o Espírito Santo faça com que peguem o caminho certo, sigam novamente ao pastor Jesus. Mas eu também já ouvi muito assim: não, pastor, pode deixar que um dia eu volto. Não, um dia eu retorno. E se for tarde? Aí eu lembro de uma historinha que eu já contei em outros momentos, também em estudos bíblicos, que diz mais ou menos assim. Certa vez, a turma da 7ª série foi convidada a conhecer as minas de carvão da cidade. Todo mundo ficou empolgado, né? Conhecer as minas da cidade, isso era uma coisa extraordinária. Então todos ficaram animados e, né, planejando como seria esse dia, como iriam conhecer. Aí uma menina veio conversar com a professora. Professora, estou muito feliz em poder conhecer esse lugar, mas eu gostaria muito de inaugurar o meu vestido branco. Quero ir lá conhecer esse lugar com o meu vestido novo, o meu vestido branco. E a professora disse: mas mina de carvão e vestido branco não combinam. Você vai se sujar, você vai estragar o seu vestido. E a menina disse: não, professora, pode deixar que eu vou cuidar. Nada vai acontecer. O meu vestido não vai sujar. Eu dou conta. Sabemos como essa história termina. É evidente que esse vestido ficou sujo, ficou manchado, porque mina de carvão e vestido branco não combinam. Assim muitas pessoas também hoje optam: não, eu vou por um caminho que eu me cuido, eu dou conta. Nada vai me prejudicar. Sabemos que esse vestido vai se sujar. Sabemos que o mundo tem muitas coisas que sim mancham o nosso vestido, mancham a nossa roupa, mancham a nossa vida. E por isso precisamos tomar cuidado para que esse mundo justamente não nos engane com esses caminhos tão interessantes que tem por aí, bonitos, mas que muitas vezes enganam, mentem e assim nos levam para longe dos caminhos do Senhor. Caminhar faz muito bem e precisamos fazer sim de vez em quando um exercício. Quem não tem esse hábito ainda, de repente cria o hábito, né? Dá uma caminhada por aqui, por ali, quem sabe em casa, quem sabe numa academia. Os médicos recomendam. Jesus também caminhou bastante. Caminhou sobre as águas e também caminhou rumo ao Calvário. Jesus caminhou rumo à cruz, para que nós tivéssemos o consolo e a certeza do nosso perdão, certeza e consolo da nossa comunhão com Deus, em saber que graças a isso, a esse ato de amor no alto da cruz, temos a vida eterna. Agora, enquanto caminhamos aqui neste mundo, é importante também ouvir a voz do pastor Jesus. Ouvir a voz daquele que nos conduz por um caminho seguro e que nos conduz à vida eterna. Deus nos faça sempre ouvir essa voz, a voz do pastor Jesus, que nos guia por caminhos certos. Amém.